Ponto de vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, web espectadores. Estamos iniciando mais um programa Ponto de Vista através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E hoje o tema vai ser o mocinho e os bandidos. Para a gente abordar essa história, eu vou lançar mão dos filmes de faroeste, que é uma carruagem, né? Então, o meio de transporte mais eficiente da época era o trem. Então, os bandidos se organizavam para assaltar o trem. E quantas vezes colocava no trilho do trem, né? Lá um tronco de árvore, ou explodia um túnel para poder parar o trem ali. E eles assaltaram o trem, porque estava lá o dinheiro que ia pagar toda uma cidade lá na época, né? Ia pagar as pessoas, né? Ou que aquele dinheiro ia para o banco, né? Aquele dinheiro realmente ia para os bancos, cada cidade tinha um banco, né? Eu até me recordo de uma história quando eu me casei, né? Aí nós fomos passar lua de mel lá no Rio Grande do Sul e lá eles encenaram essa história, lá a gente andou de Maria Fumaça. E, né, todo mundo cantando no trem, lá tem muita influência europeia, né, os italianos. Então lá dentro do trem eles cantavam aquelas músicas típicas da região. E dali a pouco eu olhei para a janela do trem da Maria Fumaça, era Maria Fumaça realmente, né? Lá tinha uns 4 bandidos lá com máscara, certo? Máscara e revólver, e atirando lá fora do trem, atirando. Quando viu o trem parou realmente, parou na estação. Falei, agora eu vou ser assaltado. Peraí, era uma encenação, era o assalto ao trem. Então, isso eu vivenciei na minha lua de mel, quando eu fui passar lá nas Serras Gaúchas, lá no Rio Grande do Sul. Quem for lá hoje, acho que deve fazer essa encenação até hoje, né? Então era assim, pessoal. Tinha essas figuras, tinha o mocinho, tinha os bandidos e tinha a figura da justiça representada pelo xerife, né? E a gente sabia, né, quem ia vencer, a gente já ligava, no começo do filme a gente já sabia que o bandido ia levar pior, que o mocinho ia levar melhor, que a justiça seria feita, o que é o correto, o que é lógico, né? Ou você quer que o bandido prevaleça, se você quiser isso, tem que abrir as cadeias todas, né? Tem que tem que abrir as portas das cadeias, né? Porque se o bandido está lá é porque essa própria justiça julgou que eles fizeram alguma contravenção, algum roubo, matou alguém, fez algum crime, né? É por isso que os bandidos estão presos, não é assim? Que a própria justiça, e que naquela época era representado pelo xerife, fazia. Então até hoje, né? Eu acho que até hoje é assim, né? Até hoje cada um tem esse sentimento de justiça, né? Até hoje todos sabem quem é o mocinho, quem é o bandido, né? É muito fácil. Você está lá no supermercado, chega lá alguém para assaltar o supermercado. Quem é o mocinho? Quem é o bandido? Você sabe quem que é, né? Você está andando na rua, aí vem lá alguém e rouba a sua carteira, né? Quem é o bandido? Quem é o mocinho, né? Onde está aquela pessoa certa? Onde está a pessoa errada? É assim, né? Você vai, por exemplo, você vai no banco, né? Chega lá no banco, chega um ladrão lá e assalta o banco. Quem está certo? Quem está errado? Você sabe, né? Quem que é? E chama quem para defender? Chama a justiça, né? Chama a polícia, né? A polícia representa a justiça. Então todo mundo sabe quem é o bandido, todo mundo sabe quem é o mocinho, e todo mundo sabe quem é a justiça, né?
Era assim que a gente vivia, era assim que a gente reforçava esse sentimento de certo e errado, né? Diferentemente disso, inverter a situação, né? Se você começa a privilegiar bandido e o mocinho levar pior, peraí, você está invertendo a história, né? Você está invertendo o sentimento de justiça. Não é assim? A justiça não prega o bem comum, a justiça não está lá para exatamente guardar o bem comum. Naquela época eram mais nítidas, né, as coisas tornavam-se mais nítidas. E a geração atual, infelizmente, está sendo confundida, né? Ela está sendo confundida porque essa quantidade enorme de informação, essa quantidade, agora tem a diversidade de tudo quanto é coisa, então confunde às vezes a geração atual, né? Confunde às vezes a geração atual com bandido, o mocinho e o bandido se confundem, às vezes eles querem defender, tem uma corrente querendo defender o bandido, outra corrente querendo defender o mocinho, e fica meio confusa a história. Mas, lá no fundo, se você tiver dúvida, recorra ao Ser Supremo, que é Deus. Deus vai lhe falar no fundo do seu eu o que é certo, o que é errado. E Deus é infinito, é infinitamente bom. Então, se você tiver dúvida, nos dias atuais, recorra a Deus. Como é que você recorre a Deus? Comece a orar, comece a rezar, comece a abrir a sua cabeça e fala, ô Deus, fale para mim. Pronto, simples. Fique pelo menos 1 minuto, 5 minutos em meditação, que Deus vai lhe falar o que é certo, o que é errado, vai lhe mostrar. É simples, né? Mas agora, só para finalizar, né? Vamos transportar essa história do mocinho e os bandidos para a política atual, né? Que está acontecendo em Brasília, principalmente, né? E dissemina para o Brasil inteiro. Você seria capaz de identificar quem é o mocinho, quem são os bandidos, quem é o xerife, né? Quem é a justiça? Você seria capaz de identificar? Eu acho que sim. Eu acho que o mínimo, se tiver 2 neurônios, acho que qualquer um consegue identificar, né? Quem é o mocinho, quem são os bandidos, quem é o xerife. Né? Eu acho que todo mundo reconhece isso, né? E eu deixo a seguinte pergunta para você. Você quer estar do lado do mocinho ou do lado dos bandidos? Quem você quer defender? Pense nisso. Não responda agora não. Pense. Se você tiver dúvida, pense nisso. Que lado você quer ficar? O lado do mocinho ou o lado dos bandidos? Muito obrigado, web espectadores, pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Ponto de vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.